Oportunidade de fazer algo para minha mamãe, porque o senhor já recolheu, está com o senhor. Mas todos os filhos e filhas que têm a mamãe ainda viva, eu quero deixar esta palavra nesta manhã, que nós encontramos no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 19, no verso 25, que diz assim: olha, filho, eu nunca tinha prestado atenção, como filho ainda tinha minha mãe, eu não conhecia esta palavra, senão a minha atitude com minha mamãe teria sido outra, teria cuidado de uma forma diferente. Que diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, a João: eis aí tua mãe. E desta hora em diante, o discípulo a tomou e levou para a sua casa. Irmãos queridos, irmãs queridas que têm mamãe, estas foram umas das últimas palavras de Jesus, de orientação, de ensinamento para nós filhos. A importância, o valor que ele deu à mamãe dele. Ele, quando Jesus era o filho mais velho de Maria, perdeu o pai logo cedo, e ele, como o filho mais velho, ele tinha a incumbência de cuidar da sua mãe, de zelar pela sua mãe, de guardar a vida da sua mãe. E quando ele sabia, que ele não poderia mais cuidar da sua mãe, ele olhou para o discípulo amado e ele disse, olha aí tua mãe, cuida da tua mãe. E João, a partir daquele momento, ele tomou a palavra de Jesus, ele levou a sério, a palavra de Jesus, e a palavra de Deus diz que imediatamente ele pegou Maria, levou para sua casa e cuidou de Maria, da mãe de Jesus, que na verdade nem era mãe de Jesus. A Maria não era, aliás, a Maria, ela não era mãe de João. Mas nós aprendemos aqui também um fato muito importante para nós, irmãos. A família cristã, o valor, a importância da família cristã. Porque Jesus mesmo diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no verso 50, ele diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Então eu quero chamar a atenção para todos nós, e eu trago a responsabilidade para mim, Você que é da comunidade, eu quero ser mulher, eu quero ser teu filho. Eu quero cuidar de você na área espiritual, eu quero zelar pela tua salvação, você que é mãe, talvez sente-se desamparada. Eu queria dizer para você, nesta manhã, conte com a igreja, conte com a família, conte com o seu pastor. Então, irmãos, que esta palavra, para nós que temos, para nós eu já não tenho, mas para você que tem a sua mamãe, este cuidado especial com a sua mamãe. Jesus deixou esta incumbência, cuida de Maria. E João imediatamente levou para casa e começou a cuidar de Maria. Que possamos seguir o exemplo de João, que ouviu a palavra de Jesus e cuidou da mãe que nem era dele, mas como, na verdade, uma mãe espiritual, como uma família espiritual. Então eu quero louvar a Deus, mulher, pela tua vida e declarar que estamos orando por você, que estamos realmente guardando a tua vida em oração. Nós estamos cuidando de você, mulher. Tenha confiança, confia no Senhor, confia nas nossas orações. E eu falo como igreja nesta manhã, hoje, nesse dia, talvez, se nós tivéssemos o culto, talvez o presente que você ia ganhar seria talvez uma máscara como essa, Talvez escrito, mulheres? Primeira Igreja Batista de Pederneiras, Mas nem isso você vai ganhar hoje. Então, a nossa oração por você nesta manhã
Eu quero que você realmente receba esta palavra, receba este cuidado, receba este carinho da nossa igreja nesta manhã. Que Deus abençoe não somente o teu dia, mas que Deus abençoe a tua vida toda. No nome do Senhor Jesus, receba esta bênção em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. E vamos então para a escola bíblica. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Graça e paz, amados. Obrigada, pastor. E nós vamos iniciar então o nosso estudo. Para isso eu quero convidar duas amadas alunas para estarem comigo, duas mulheres, duas mães. Paloma, Lucimar, venham aqui, por favor. Tomem seus assentos. Eu quero primeiramente comentar, no início nós tivemos com uns probleminhas aí com a internet, amados, não é algo que a gente possa resolver. Mas agora parece que já deu uma estabilizada. Se acaso começar a oscilar novamente, nós vamos gravar e depois a gente retransmite, beleza? Tá bom? Muito bem. Tudo bem? Tudo certo. Feliz Dia das Mães. Obrigada, Feliz Dia das Mães. Também. Amém. Ser mãe é um privilégio, não é? Deus é bom demais com a gente. Porque... Não vou começar a falar nada. Vamos orar primeiro. Não vou falar. Grandioso eterno Deus, te louvamos, Senhor, te agradecemos imensamente pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de transmitir a tua palavra, de compartilhar, de dividir com outras mulheres, com outras pessoas, partes da tua palavra, que trazem alívio, que trazem ensinamento, que trazem forças, esperança, renova nossa fé, enfim, que gera em nós algo diferente, que nos impulsiona para virmos a cumprir o projeto inicial que o Senhor fez para as nossas vidas, o propósito do Senhor para as nossas vidas e para a nossa casa. Te louvamos, meu Deus, e que o Senhor, o teu Santo Espírito, possa direcionar tudo que formos falar aqui em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero lembrar vocês, né, que é uma escola bíblica. Nós procuramos desviar um pouquinho assim, né, que nós estamos naquele ritmo de falar, de comentar sobre as crises, situações de crise que a Bíblia traz. Eu vou pôr a cadeira um pouco para trás, senão não consigo enxergá-las. Agora sim. Situações de crise que a igreja traz, justamente para despertar a fé no coração das pessoas, nos nossos próprios corações, no momento que nós vivemos de pandemia. Porém, hoje é o Dia das Mães, então nós gostaríamos de fazer um estudo diferente. Nós gostaríamos sim, durante o estudo, com toda certeza, nós estaremos comentando situações de crise também, porque quando nós falamos de alguém, de um personagem bíblico ou de uma pessoa, a gente não tem só coisas boas para falar. A gente com certeza tem também problemas, lutas, não é? E é assim, nós vamos, a nossa proposta hoje é estarmos trazendo algumas mães relatadas na Bíblia. Algumas, não são todas, porque tem muitas. Aí você vai falar assim, nossa, mas como assim, né, mães? Mas a gente tem uns exemplos ruins. Tem sim, queridos. E eu vou te falar uma coisa, exemplos ruins são pra gente também aprender. A gente também aprende com os maus exemplos. Aprende a não fazer, não é? Aprende a não fazer. Então, nós separamos algumas mães para falar, não as mães aqui, talvez no meio do estudo, provavelmente algo de nós mesmos acaba saindo, não é? Então, não são somente as mães da Bíblia, mas são as mães cristãs. Aliás, ontem teve uma live das mulheres que foi muito boa. Quem não viu, veja. Foi uma bênção para você, mãe, em particular, tá bom? Nós vamos procurar, queridos, não pregar, porque é um estudo. Vamos procurar não pregar. Então, você nos ajude, tá bom? Participe, comente, pergunte, ok? E nós vamos estar falando, assim, muito brevemente sobre algumas mães, bem rapidinho, mas nós vamos tentar falar, tá bom? Vocês querem falar alguma coisa nesse início?
Não, pode começar. Pode começar? Vamos começar. Então vamos começar. Bom, como eu disse, na Bíblia, né, a Bíblia traz mães de todos os tipos, de todo tipo, como nós vemos hoje em dia, né? Aqui não muitas vezes nós temos uma ideia errada de achar que na Bíblia nós temos um perfil somente de pessoas. E quando nós lemos a Bíblia, nós temos que lembrar que estamos falando de seres humanos como eu e você. Então, pessoas sujeitas a erros, pessoas sim com boas vontades, mas nem sempre conseguem concretizar o que planeja, não é? Pessoas que têm boas atitudes e pessoas que têm más atitudes também. Nós temos boas atitudes no dia a dia, mas também nós sabemos ser maus quando a gente quer. Não é quando a gente quer, não, é quando a coisa acontece, não é? Ainda hoje eu li um texto que falava assim, procure falar quando algo te incomoda, na hora que está te incomodando. Não espere você ficar no limite, porque a hora que você for reclamar sobre aquela situação, quando está no limite, você não vai ter controle sobre as suas emoções, sobre as suas palavras. E aí vão sair ofensas, ao invés de sair uma explicação, uma tomada de posição, uma postura da sua parte. Então, a gente até quer fazer direito, mas nem sempre consegue, não é? Muito bem. E através desses modelos aqui, tanto positivos como negativos, Deus também quer nos ensinar a melhor forma de amar e cuidar dos filhos. Aí você que está me ouvindo aí fala assim, mas eu sou homem. Sou homem. Eu não sou mãe, essa palavra não é para mim. Querido, em nome de Jesus, você pode ser homem, você foi gerado por uma mulher. Você tem uma mãe. Então, você vai vir a casar com uma mulher que provavelmente será uma mãe. Então, não tem como não participar, não tem como se envolver, ok? Então, participe, mande seus comentários, mande as suas perguntas, tá bom? Aqui tem 2 pessoas que vão te ajudar a responder. Não, nós vamos procurar responder sim, tá bom? Amém. Vamos lá, então. A maternidade é um tema importante que gera muitas discussões na sociedade. Nós vemos hoje nós vivemos um momento muito complicado, que é a questão do aborto, né? Há pessoas que realmente defendem, há pessoas que condenam, mas nós não vamos entrar nessa questão, porque senão o assunto vai muito longe. Mas é porque é algo que está associado à maternidade. Então, seja qual for o tipo de mãe, de muitos ou de poucos filhos, a gente quer trazer aqui, ou às vezes de filho único, às vezes mãe de coração, né? Adotou, não gerou, mas não deixa de ser mãe, ok? Na verdade, nós podemos e precisamos aprender de Deus, ok? Deixa eu ver um texto aqui. Ah, sim. Isaías 49, 15. Eu gostaria de começar com esse texto. Ops, cadê o Isaías? Isaías 49, 15. Nós lemos assim. Presta atenção. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então a gente já começa dizendo que Deus, de uma certa maneira, pai, não fique com ciúmes, mas de uma certa maneira, Deus ele colocou a mulher, a questão, principalmente pela questão da maternidade. Isso não quer dizer que a mulher que não gere, como eu disse, ela é menos, porque ela com certeza já tem dentro dela esse dom, né, de criar, de cuidar, de encaminhar. Isso é algo que Deus já deu. Tanto é que ele compara o amor dele com o amor de uma mãe. E ele fala, gente, deixa eu tentar explicar para vocês o que é o meu amor por vocês. Pode uma mãe esquecer do filho que ela gerou, ou esquecer do filho que ela amamentou, ou eu já complemento, ou esquecer do filho que ela cuidou? Pois é, ainda que ela se esqueça, ou é como se Deus falasse assim, por mais absurdo que isso possa parecer, porque normalmente não podemos e não vamos esperar isso de uma mãe, por mais absurdo que isso possa parecer, eu, Senhor, ainda que ela fale, eu, Senhor, não falho. Então, olha que coisa tremenda, Deus comparando esse amor de mãe com o amor dele, né? Mas vamos lá, vamos aprender com algumas mulheres da Bíblia. A primeira que nós queremos falar é a primeira. É a primeira, né? Que é a Eva. Então, vai abrindo pra gente em Gênesis 3:20, irmãs. Gênesis 3:20.
Então, veja, Gênesis, ele traz o relato dessa primeira mãe da história, mãe de todos os seres humanos. Eu sei que você, universitário, você, assim, que sabe, que pesquisa pra caramba, fala assim, que coisa absurda acreditar que uma humanidade inteira saiu de uma mulher. Então, meu amado, se eu não acreditar que Deus é capaz de um casal gerar uma humanidade toda, e acreditar, inclusive, na forma da criação e não... Sabe, eu também acho absurdo acreditar que o homem foi evoluindo de macaco e chegou ao homem. Então, cada um tem a sua posição, não é? Eu quero te dizer que a Bíblia, ela relata que eles viveram muitos anos. Não era como hoje, era coisa de 900 anos. Então, dá tempo de gerar muita coisa aí, né? Com certeza. É um tempo lascado. Mas olha, eu só queria citar um versículo aqui também de Isaías, que você falou, né, que o próprio Deus, né, ele também faz uma associação com o ministério de mãe, com uma mãe. Sim. E eu queria citar esse versículo aqui, de Isaías também, Isaías 66, 13. Assim como uma mãe consola seu filho, eu também os consolarei. Eu achei muito interessante porque Deus também, ele se compara como uma mãe também, para trazer o consolo pra gente também. Eu achei muito, mas muito interessante também esse versículo também, ele se comparando como uma mãe, ele se mostrando como uma mãe na Bíblia também. Exatamente. E é bem isso. Eu acho assim que a melhor... Assim, para Deus explicar o tamanho, a proporção do amor dele para com a humanidade, ele não tem algo maior, porque o amor dele é muito maior, é algo sobrenatural. Porém, ele não tem um parâmetro, né? Você vê que Jesus, quando ele veio na Terra, ele usava as parábolas, que eram histórias para ensinar grandes verdades através de coisas que eles conheciam, né? Então, Deus, ele usa o amor de mãe como parâmetro para poder tentar explicar o amor dele por nós. Olha que coisa tremenda, né? Mas vamos lá, Gênesis 3:20. O que fala a Bíblia aí, Lucimar? E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Isso. Então veja, a Eva, Eva foi a primeira mãe. Sem discussão sobre criação, sem discussão sobre como que ela pode ter feito isso, como que foi, de que maneira foi, o que eu quero dizer é só me prender a esse versículo, porque, né, a gente poderia ficar só nisso nessa aula e talvez em várias outras, porque dá muito estudo, mas vamos nos prender a essa colocação. Então, Eva como sendo a primeira mãe, a mãe de todos os seres humanos. Mas quando nós lembramos de Eva, a gente não lembra disso. Do que a gente lembra quando a gente pensa em Eva? Do pecado. Que ela pisou na bola, né? Que ela tinha que ir lá ouvir. Que ela tinha que dar ouvido para Satanás, para a serpente. A gente só lembra disso. A gente esquece muitas vezes, sabe, que nós somos seres humanos e que ela era um ser humano. Se nós erramos, por que ela também não podia errar? Tudo bem, eu sei que o erro dela, a gente colhe os frutos até hoje. Proporcionalmente é muito maior. Porém, é muito fácil a gente apontar o dedo para ela, né, e esquecer da gente, né? Então, primeiro de tudo, eu quero assim, né, colocar a Eva no lugar dela, ser humano, mãe dos seres humanos, portanto, ser humano ela é. Como eu e você, sujeita a erros e tudo mais. Agora, o que eu queria, como mãe, focar, que provavelmente Eva, ela deve ter se atrapalhado muito. Você tem noção que ela não tinha um referencial? Ela não tinha parâmetro nenhum, verdade. Ela não tinha uma mãe para acudir ela. Algumas aí podem falar assim, ensinar. Eu também, eu tive que criar meus filhos sozinha. Minha mãe não me ajudou em nada. Tudo bem, querida, sua mãe pode não ter te ajudado em nada. Você pode ter criado sozinho, mas você tem parâmetros, você tem experiências, pessoas que já tiveram filhos por décadas e milênios, e a história, né? Então, nós aprendemos como funciona, como é que é o corpo humano, de que maneira, o que eu posso esperar, o que eu não posso. Hoje, então, com a internet, né, a gente faz, tipo, consultas online com o Dr. Google, né? Que é errado, tá? Nem sempre. É errado, nem sempre cuidado.
Meu Deus, se meus filhos ouvirem isso, eles vão falar assim, Jesus, o que eu estou fazendo na faculdade? Porém, é algo assim que nós, nem comparação. Eva, ela foi mãe de primeira viagem, literalmente, sabe? Não é aquela coisa assim, eu também fui. Não foi não, igual ela não. Então, diferente de nós, ela não teve uma mãe que ensinasse, que mostrasse, ela não teve tia, ela não teve vó, ela não teve vizinha, ela não teve pastora, ela não teve ninguém. Então, não deve ter sido muito fácil para ela. Mas, com toda certeza, ela contou com a ajuda de Deus. Com toda certeza. Aí você vai falar assim, mas Deus expulsou. Deus expulsou por amor. Por que Deus expulsou? Porque se eles não obedecerem e comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles também iam acabar comendo a árvore da vida. E aí iam viver eternamente naquela condição de pecador. Então, por amor, Deus tirou eles de lá. Tá? Isso não quer dizer que Deus se esqueceu deles. Deus cuidou, Deus orientou. Com certeza Deus ajudou no momento de parto, no momento de dor. A presença dele era maior. A Érica comenta aqui. Não lembramos o quanto ela foi amorosa, né, Eva, com os filhos e maridos. Só lembramos do erro que cometeu. Exatamente, Érica. Muito obrigada pela sua colaboração. Faça como a Érica. Mande a sua colaboração. Ok? Eva teve mais uma situação muito difícil que nós mães experimentamos muito. Seus filhos são pequenos ainda, né? Os seus já são jovens, né? Os meus são um pouco mais jovens. Os seus são adolescentes e jovens. Os meus são todos jovens. Todos dois. Tá? Então, nós três aqui temos experiências. Eu passei pelas duas. Não sei por quê, mas tudo bem. Mas assim, nós vivenciamos em cada momento do desenvolvimento dos nossos filhos. Quando é filho único, tem uma experiência diferenciada e também tem seus problemas e suas dificuldades também. Mas quando nós temos 2 filhos ou mais, nós experimentamos algo assim diferente. Por mais que eles se amem, a gente sabe que se amam, a gente sabe disso, mas existe muitas vezes entre eles ciúmes, comparação, porque eles são diferentes. Nós não criamos pessoas, nós não somos máquinas para criar em série. Nós geramos vidas e cada vida tem a sua maneira de existir. E a gente tem que respeitar. Não dá para a gente querer assim, pôr num quadradinho e falar, você tem que ser assim. A gente tem que motivar os nossos filhos e saber que eles são os melhores que podem ser naquilo que eles já são, da forma como eles são, né? Então, Eva, ela teve esse problema, ela teve que lidar com a inveja e o ciúme dos seus filhos. Só que a situação ali foi pior, né, Lucimar? A coisa foi no extremo. Foi no extremo. Então, algo que a gente observa, o que aconteceu, né? Vamos só complementar, porque vai ter alguém que desconhece a história, né? De repente, nós vamos ver que Eva, ela teve que, a situação foi tamanha que um dos seus filhos, Caim, matou o outro. Por inveja, por ciúme, matou Abel. E aí nós vemos, a gente pensa assim, mas como é que Eva suportou isso? Eu não consigo nem imaginar uma situação dessa. Quando os meus filhos, eles não se cruzam em algum pensamento e sabe, sai, não brigas, mas sai aquelas discussões, eu já tomo as dores, eu fico tão angustiada, mas eu não posso tomar partido. Mãe, você não pode tomar partido, não é? Você não pode. Mas eu fico muito angustiada. Aí eu fico imaginando, e ela? Que um dos filhos chegou a matar o outro. Olha que situação terrível. Que situação terrível. Aí nós vemos então o quê? Olha lá em Gênesis 4, 25. Lucimar, você que está aí. 4, capítulo 4, verso 25. Então nós vemos uma qualidade em Eva diferente. Uma qualidade que nós devemos aprender com a gente. Quem é que sabe qual qualidade que nós podemos ver em Eva por conta dessa situação? Me mande, vai ganhar uma bala. Não, mande aí, compartilhe. Uma qualidade muito necessária, principalmente para os dias que nós vivemos hoje. Você achou, Lucimar? 4:25, lê pra gente. E tornou Adão a conhecer a sua mulher,
E ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Isso. Então, veja, uma qualidade que nós vemos em Eva se chama resiliência. Resiliência. Eva, ela é um exemplo de resiliência. Aí você vai me perguntar, o que é resiliência? Tá, é importante nós aprendermos, porque é algo muito falado nos dias de hoje, muito falado, e é algo que a gente precisa entender o que é. Não é aceitar de qualquer jeito, não é, coitadinha de mim, fazer o quê? Não. Resiliência é a capacidade de um indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, ou seja, eu só tenho limão, o que eu faço? Eu vou fazer uma limonada, eu vou fazer, sei lá, vou emprestar alguma coisa do vizinho, vou fazer um mousse, vou vender, alguma coisa vai ter. Então, resiliência é superação de obstáculos, resistir a pressões de situações adversas, enfim, é essa forma de lidar com as situações diferente, ok? Quer comentar alguma coisa? Não, então, pastora, como eu estava comentando com você um pouco antes, né? Eu acho muito interessante essa parte aí de Eva. Tudo bem que ela teve os seus erros, mas ela também teve os seus acertos. Sim. E quando a gente vê um histórico de uma família, a gente assistiu uma família que tem problemas, que está passando por dificuldades, nunca julgar, porque a gente não sabe a dificuldade que aquela pessoa teve, a gente não sabe a doação que a pessoa está tendo, e também tudo depende das decisões das outras pessoas. A gente não pode também tomar para si a responsabilidade de escolhas de pessoas. Eu estou me referindo a situações assim, que tem muita mãe que se sente culpada, ela deu de melhor, por mais falha que ela seja, ela deu o melhor dela para os filhos. Porque não tem uma mãe aqui sobre a terra que não tenha nenhuma falha, que não tenha nenhuma dificuldade, que não tenha nenhum desafio. Todas nós temos, e todas nós também temos fraqueza, temos pontos fracos. Temos fortes, mas também temos pontos fracos. Mas isso não é motivo para a gente sair julgando as mães, e nem também para as mães se sentirem culpadas quando elas criarem seus filhos, elas educarem seus filhos, apresentar o amor de Deus para os seus filhos e ainda assim eles não continuarem, né, nos caminhos. Não tomemos esse papel de julgar, porque cada mãe sabe, né, a dificuldade que ela está atravessando. Então, a hora que eu estava lendo isso, eu até comecei, a refletir sobre mim mesmo. Porque quantas vezes, assim, eu olho para mim e eu vejo tantas falhas em mim, e eu vejo que o critério de Deus para nos escolher como mãe não é o critério que às vezes que a gente considera que é o certo. A gente vai muito pela perfeição, e Deus usa muitas mães da imperfeição, justamente para ensinar. Porque uma pessoa que ela é imperfeita e ela reconhece isso, ela se torna uma pessoa ensinável. Então Deus quer nos ensinar a ser mãe. Então a gente tem que ter o coração, antes de tudo, não perfeito, mas disponível. É isso que eu... Moldável, exatamente. Pronto, né? Exato. Queridos, nenhuma mulher nasce sabendo ser mãe. Então, assim como Eva, é algo que vai se aprendendo com o tempo, vai errando, acertando, mesmo se sentindo sozinha, ou com pouca ajuda, ou com nenhuma ajuda, é importante a gente entender que Deus está sempre conosco. Ele está sempre disposto e disponível para nos auxiliar nessa empreitada. O projeto de Deus é esse. Então, que você entenda que você não está sozinha. Isso você tem capacidade, você tem condições de chegar até aquele que é autor da vida e poder aprender com ele a forma melhor de lidar com isso, ok? E você, filho, vamos lá. O que é que você gostaria que a tua mãe fizesse e que ela não faz? Eu tenho certeza que tem muita coisa que você gostaria. Eu quero só dar um testemunho rapidinho. A gente tem várias mães para falar aqui, mas eu acho que é oportuno. Quando meus filhos eram pequenos, todos os chás de bebês, eu me preparei para ser mãe, me preparei bem, tive uma boa estrutura dentro da igreja, boas orientações, participei de várias palestras, não pretendia ter filho naquele momento, pretendia esperar 2 anos, mas quando veio, eu estava bem preparada e tinha o apoio necessário, tanto de família quanto pastoral. E
eu achava que assim, eu tentava fazer o melhor, orava, fazia tudo o que tinha que fazer. Então, dentro de mim, não me achando mais que ninguém, mas eu achava que eu estava fazendo tudo certinho. Tudo certinho. Estava fazendo. Porém, quando meus filhos entraram na adolescência, não, eles não sumiram da igreja, não. Eles permaneceram, graças a Deus. Porém, eu tive que escutar dos meus filhos, quase da adolescência para a juventude, assim. Um dia depois de ter ido num retiro, numa ministrações, né? Eu acho que foi num encontro com Deus, uma coisa assim. Pai, mãe, eu quero dizer que eu perdoo vocês. Que vem. Aí eu fiquei assim, perdoa. Eu achei que era elogio, mas tudo bem, perdão. Que bom que você me perdoa, mas perdoa do quê? Do pouco tempo que vocês deram, do tanto que vocês ficaram trabalhando e se dedicando na obra na igreja, e que nós não tivemos vocês, e sabe? E aí eu pude ver que realmente, nem sempre, a gente faz as coisas pensando de um jeito, mas nem sempre o recado chega do outro lado do mesmo jeito, né? Eu sei que para filhos, quando eu era filha, eu também tinha essa condição com meu pai e com a minha mãe. Eu também cobrava essa atenção, eu também achava que faltava. E para o meu pai e para minha mãe, o fato deles se matarem de trabalhar para me dar o melhor era a prova de amor. E eu precisei ser mãe para saber isso. Precisei ser mãe para entender. Mas enfim, vamos lá. Vamos para a próxima mãe. Vamos falar de Sara. Quem foi Sara? Alguém pode me falar quem foi Sara? Vocês querem falar alguma coisa? Pode falar. Só um pouquinho. Você sabe quem foi Sara? Fala para mim, quem foi Sara? Muito bem. Sara, ela era mulher de Abraão. Ela e o marido receberam uma promessa de que deles haveria de ser formado uma nação. De que maneira se forma uma nação? Através de gerar filhos. Não dá para vou formar uma nação. Hoje em dia tem gente que faz isso, né? Acho que eu vou criar muitos questionamentos, mas vamos lá. Vou abrir uma igreja. Não vou gerar filhos, eu vou buscar lá no aquário de lá, vou buscar no outro. Mas vamos voltar aqui para a mãe. Enfim, para criar uma nação, a partir deles era necessário gerar. Acontece que Sara era estéril. Sara não podia gerar filhos. E aí uma coisa que eu noto em Sara é que ela, como algumas mães, ela tentou dar um jeitinho na situação. Sim. E aí que ela errou. Você já tentou dar jeitinho na situação dos seus filhos para encobrir algumas coisas? Já. Que a mãe, a gente faz isso, né? Infelizmente, tem essa coisa de mãe. Mãe, a Bíblia não é referência, né? Eu gosto muito das mães da Bíblia, porque eu lendo, assim, a gente vai lembrando, né? E mãe esquece, às vezes a mãe esquece, mãe tem os seus defeitos. A gente deixa o coração falar mais alto, né? E mãe também, ela tem que estar disponível para tudo. Sim. Para tudo a mãe é mãe daqui, mãe dali. Então, você ouve a mãe, na Bíblia tem o quê? 289 vezes a palavra mãe, exatamente. Quando a gente escuta, né, a mãe fala, de dia até o decorrer do dia, até, né, findar o dia, a gente escuta mãe, né? Exato, dentro de casa, exato. né? Então, aquilo é gratificante isso, porque você vê uma responsabilidade muito grande nisso. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Mãe, não adianta você é referência. Tá? Não dá para fugir dessa situação. Você é referência. Então, você sabe aquela história de que a pessoa fala assim, tenta estar ensinando a outra, e a outra fala assim, eu não consigo te ouvir, eu não consigo ouvir suas palavras, porque as suas atitudes falam muito mais alto. Então, muitas vezes nós queremos... Vai para a igreja, menino, você tem que ir, vai para a escola bíblica, não pode faltar na escola bíblica. Mas você não vai.
Né, mãe? Então. Mas eu tenho que fazer almoço, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar roupa. Olha, querida, é triste falar. Enquanto eles são pequenos, eles vão te obedecer. Depois eles vão olhar e falar, por que você não vai? Por que eu tenho que ir? É sério isso. Isso é muito sério. Mas vamos voltar para a Sara aqui, porque o nosso coordenador do curso já deu um toque. Então, nós mães somos especialistas em dar um jeitinho nas coisas pelos nossos filhos. E com Sara não foi diferente. Sara, ela tinha um chamado, ela sabia que ela precisava gerar, mas a circunstância, o que ela via nela envelhecendo, ela não menstruava mais, a Bíblia diz. Então, ela falou, como que eu vou gerar filho? Não. Vou dar um jeitinho. Naquela época, havia a possibilidade, né, dentro daquela cultura, o homem podia ter outras mulheres. E no caso, a Sara, ela resolveu dar um jeitinho. Então, ela chamou a serva, a escrava, Agar, e falou que Agar ia ser barriga de aluguel. Você vai gerar um filho para mim, né? E aí, ela pôs Agar lá para gerar um filho. E é a confusão que nós vemos hoje, até hoje, lá naquela região de Israel e a Palestina, até hoje. Por conta dessa precipitação, dessa impaciência. Porém, olha só, Sara aprendeu. Tanto aprendeu que lá em Hebreus 11 diz assim, por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ela era estéril, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Então, Sara deslizou? Deslizou. Pisou na bola? Pisou na bola. Porém, o que aconteceu? Ela se voltou para o Senhor e falou, pera lá, não é isso não. Deus falou que era uma geração partindo do meu esposo e de mim. Aí, então, ela buscou Deus e Deus, então, fez com que ela deixasse de ser estéril e ela gerou. Então, a história de Sara nos mostra que a ansiedade na espera pelo filho pode acarretar graves consequências, né? Nós podemos, né? Ela tomou uma decisão por conta própria, errou, até hoje, né? Você pode ver que nós conseguimos ver coisas boas e coisas ruins das mães, porque é esse que é o ser humano, né? Nós temos tanto coisas boas como coisas ruins também. Às vezes os nossos defeitos também são bem claros, não é? Mas eles existem, mesmo ocultos eles existem. Então Sara, ela tomou essa decisão por conta e quase pôs a paz da família e a própria família em situação, né, toda... E é interessante, né, pastora, que Deus, ele retomou o propósito na vida dela, né, dela ser mãe. Sim. Porém, igual você falou, as consequências são inevitáveis. O fato da gente errar, Deus continuar nos assistindo, não significa que a gente não vai sofrer as consequências. Com certeza. É a mesma coisa, a pessoa engravidou antes do casamento. Ai, me arrependi. Deus não vai tirar o filho tá lá, vai gerar, vai chegar lá, vai dar luz. Não tem como. Então, assim também a gente vai ter as consequências, não tem jeito. A Érica acredita que a Sara foi muito paciente em questão da sua maternidade. Eu já acho que ela foi muito impaciente. Eu também acho que foi. São situações, são colocações. Mas isso é pra isso, pra colocar a sua opinião. Me explica melhor esse seu ponto de vista, Érica, sobre a questão de ser paciente. Porque pra mim ela foi impaciente, ela se deixou levar pela ansiedade. Sim, mas tudo bem, é um ponto de vista, não é? Bom, é assim mesmo, pela nossa autossuficiência nós procuramos solucionar problemas, buscamos alternativas, né, para poder dar um jeitinho nas coisas. O Senhor não precisa da nossa ajudinha, tá? Quero deixar bem claro isso. Deus não precisa do seu jeitinho, mãe. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, no tempo dele e do jeito dele, tá bom? Acredite nisso, não duvide. Certamente a ansiedade de Sara perdeu lugar para a fé que que começava a se fortalecer no Senhor juntamente com Abraão. Então ela creu. Lá em Romanos fala que ela creu contra a esperança, né? Sim. E pôde então receber na velhice ainda o filho. Então tal como Sara, nós também temos hoje a oportunidade de confiar no Senhor, confiar em Deus, no seu poder.
o Senhor está no controle da vida dos seus filhos e Ele cumpre os seus propósitos de acordo com a sua boa vontade. É importante somente que a gente se sujeite a Ele. Tá, falamos de Sara, mas no meio nós falamos de outra mulher aí. Da Agar. Agar. Que falar dessa mulher? Né? Agar só é citada ali, porém, como nós dissemos, né? O problema que foi gerado nessa situação está até hoje ali no Oriente Médio. A coisa está bombando até hoje. Literalmente bombando, né? Bombando. A maternidade, ela pode trazer algumas alterações de humor por conta das oscilações hormonais. A gente sabe isso, é algo científico provado. Mas é importante a gente não se tornar arrogante, como a Agar. Ela... E outra coisa muito interessante na história aí de Agar é que assim, ela recebeu uma bênção de Deus de ter engravidado, de ter tido filhos, e em vez dela ter ficado feliz com essa bênção, ela se achou por conta dessa bênção. A gente não deve se vangloriar, a gente não deve se sentir a mais só porque nós somos mães. Tem tantas mulheres aí boas, mulheres que, como a pastora falou, não saiu dela, mas tem o dom de ser mãe, às vezes até melhor do que muita gente que gerou o próprio filho. Então, não vamos nos vangloriar pelo fato de ser mãe, ser agradecidos pela essa graça de ser mãe. Nós não somos melhores porque Deus nos escolheu para ser mãe. Cada um tem o seu chamado. Exatamente. E ela também se esqueceu assim um pouquinho quando Deus fez a promessa para ela, porque mesmo ela tendo ali naquele momento, né, que ela foi dada a Abraão, ela esqueceu que Deus prometeu uma promessa do filho. Exatamente. Dela, né? Quer dizer, a coisa foi errada, mas a criança não tem culpa. Não. E Deus falou para ela. E quando ela... porque depois, só assim dá uma pincelada na história. Quando ela engravidou, ela começou a provocar a Sara. E, desculpa, o propósito de Deus era com a Sara, não era com ela. E aí ela se achou melhor, como a Paloma disse. E aí essa provocação não agradou a Deus, deixou Sara tremendamente triste. E Deus aí ouviu, então aí Sara buscou a Deus, ela engravidou. E aí começou os dois meninos crescer, né? E aí a coisa ficou feia. Sara ficou brava e mandou Abraão mandar a escrava e o filho embora. E lá foram, ele soltou eles para o deserto. Mas aí tinha a promessa de Deus. Só que, queridas, quem é mãe sabe, a hora que a coisa apertou, por mais que ela tinha a promessa, bateu um desespero, né? Quantas vezes nós também somos assim, né? Deus tem uma promessa, Deus deu uma promessa, mas bate o desespero e aí a gente mete os pés pelas mãos. E isso é sério. Então... Você não pode julgar a Agar, a gente não dá pra julgar, não dá. Mesmo ela mostrando vários fatos aí, né, de não bons exemplos, mesmo assim a gente não pode julgar, pra gente não ser como ela. Exato. Então nós precisamos realmente aprender. Então a arrogância de Agar por ser mãe não trouxe nenhum benefício, pelo contrário, né? Foi mais humilhante, quando foi despedida por Sara, foi mandada embora e tudo mais. Enfim... algo que eu queria compartilhar aqui. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, que quem se exalta será humilhado. Nós temos referências bíblicas para isso, que não vamos estar passando agora. Infelizmente, como Agar, temos a triste tendência de duvidar nos momentos de aflição, como você trouxe, né? E aí nós temos um texto em Lamentações e um outro em Filipenses, Mateus e tudo mais. Mas vou ler o de Lamentações 3, de 21 a 25. De novo, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então é assim, a palavra de Deus, ela deixou bem claro para, né, aqui, que Agar ela precisava ter confiado no Senhor, ter deixado a arrogância, a altivez. Então é algo que nós também podemos aprender, não é? E a próxima mulher é Ana. Me passa o horário aí, porque tem muita mãe para eu falar, tá? Vamos lá.
Mas eu não vou falar todas, não. Ana é interessante falar, né? Ana é um exemplo, né? É um exemplo de fé. Exemplo de fé. Exemplo de fé. Só pincelando novamente, né? Vamos pincelar um pouquinho a história. Ana era casada com Eucana e era estéril também. A Bíblia relata várias situações de mulheres estéreis. Eu creio que é algo de muito, misterioso nisso. Algo que a gente precisa estudar bem a fundo. Veja lá. Ana era casada com Eucana. Eucana amava Ana, porém Ana não gerava, não dava filhos. E ele também era casado com Penina. Acredito até, os estudiosos trazem que Ana deve ter sido a primeira esposa, e porque ela não gerava, e porque aquela sociedade permitia a poligamia, mas exigia principalmente a questão de gerar filhos, para manter o nome, manter a família, manter a hereditariedade. Então veja, Penina era a segunda esposa e ela gerava, ela dava filhos. E a Bíblia fala, lá em 1 Samuel, conta que Ana era constantemente humilhada por Penina. Eu vejo assim algo aqui muito tremendo para a gente aprender com Ana. Porque a Bíblia diz que Ana, ela sentia isso afetava ela diretamente. Ela se sentia humilhada, seca. E a Bíblia diz que ela todo ano ela subia até o templo, até Siló, para poder pedir a Deus, para poder, junto com a família, né, era um costume, eles iam todos, mas ela, por mais que ela estivesse abatida, ela se levantava do pó e ia até lá. Por quê? Ela não perdia a esperança, ela sabia em quem buscar, ela sabia em quem procurar. E eu quero perguntar, você, mãe, tem buscado no lugar certo? Ai, meu Deus, não é pregação, não posso fazer isso. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Não me deixem pregar, gente. Muito bem. A história, então, parecia até estar repetindo a história de Sara e Agar, né? Muito parecido. Contudo, Ana teve uma atitude diferente de Sara. Ana não meteu os pés pelas mãos. Isso, a diferença. Ela não foi impaciente. Até a Érica que não me trouxe ainda a explicação de ser paciente. Vamos lá. Ela não foi impaciente. Mas sabe o que eu acho que a Érica quis dizer que ela foi paciente? Porque lá a Bíblia retrata que mais ou menos ela tinha uns 90 anos. Sim. De acordo com os né? dias de hoje, que realmente, gente, esperar 90 anos não foi fácil. Não foi fácil. É isso, Érica, que você quis dizer? Te ajudei? Ó, sororidade feminina. A gente precisa ajudar umas às outras. Vamos lá. Não, mas é que eu quero que esse povo participe. Cadê a Rose? A Rose todo dia ela me dá um comentário aqui. Hoje é dia das mães. Acho que ela tá preparando o almoço. Nada, acho que vão. O Caiano está fazendo. Agora não tem lugar hoje pra eu Não. O Caiano está fazendo almoço. Mas sabe, pastor, olhando ali pra história de Ana, sabe o que eu acho interessante? Penina, assim, ela provocou, perseguiu Ana. Mas sabe o que eu acho interessante? Que às vezes os nossos perseguidores, eles aceleram o nosso processo de vitória, porque muitas das vezes a gente precisa sair daquela situação que a gente não tá conseguindo e mudar. E foi onde que Ana mudou, né, a oração dela e fez o voto. Que Deus agiu. Foi aí que Deus agiu. Às vezes a Penina, Deus estava usando a Penina para acelerar o processo de maternidade na vida de... Gente, dá para falar muita coisa, né? Nem todas as críticas da gente, a gente tem que levar para o lado. Não precisa doer, precisa só provocar a gente uma reflexão, né? O Vini está falando aqui que a Bíblia fala de casos de mulheres que não podiam ter filhos. Há na Bíblia 7 mulheres que não podem ter filhos. Sara, que está lá em Gênesis, Rebeca, também em Gênesis, a esposa de Manoá, mãe de Sansão, também em Juízes 13, a Ana, Mical também, e a Sunamita, em 2 Reis, e no Novo Testamento, Isabel. Então, fala que não podiam ter filhos e fala também do milagre, né? Todas são testemunhas da graça divina, pois graças à sua própria oração conseguem reverter a situação. Na verdade, são histórias emblemáticas que retomam um problema existente tanto naquela época quanto hoje.
como as histórias bíblicas são contadas sempre através de uma perspectiva masculina, não é? Pode ser que, na verdade, as pessoas estéreis eram os maridos e não necessariamente as mulheres. Sim, exatamente. Pode ser que eles é que eram estéreis, né? Mas, tadinha das mulheres, né? Sempre elas queriam... Eu tenho, pastor, um testemunho semelhante ao da Ana. Eu não tinha uma penina na minha vida pra me provocar, pra dizer que tinha, né, o filho do meu marido e eu não. Mas eu não podia ter filhos. E eu nunca esqueço de uma pregação do pastor, e foi um ano antes de eu engravidar, que ele pregou sobre Sara e ele falou assim, falou na pregação, né? Não lembro necessariamente com as palavras, mas ele focou muito no voto de Ana, de a gente entregar o nosso filho para Deus, não para nós. Que quando ela fez essa oração de entrega, né, Deus abençoou ela. E naquele momento, fazia tipo uma semana que eu tinha recebido a notícia que eu não podia ter filhos. E ele ainda usou também essa expressão, vocês ficaram sabendo há pouco tempo que você não pode ter filhos. E eu vejo que não só uma, várias mulheres aqui vão aparecer o ano que vem com filhos no braço ou grávidas. Eu não apareci com o filho nos braços, mas um ano certinho, foi no dia 17 de setembro essa pregação de 2008, de 2007. No dia 18 de setembro de 2009, eu descobri que eu estava grávida. Um ano e um dia certinho dessa profecia, dele falando sobre Ana. Eu entreguei, eu e o Rodrigo. O Rodrigo era bem assim, sabe... pouco tempo ali de conversão ali. Eu lembro que nós dois oramos junto, não renunciando aquilo que a doutora tinha falado pra nós. Sim. Não que ela tenha culpa, ela fez o papel dela. Ela passou nós, um dado científico e real. Isso. Na verdade, nós cancelamos aquilo, nós repreendemos aquilo não por ela, mas por não aceitar aquilo na nossa vida e tomamos posse daquela profecia do pastor. Né? E eu engravidei do Miguel. Olha que bênção. Miguel é um Samuel na minha vida. Olha que bênção. E é isso mesmo. E eu não podia engravidar. É isso mesmo. E ainda Deus foi tão generoso que me deu mais a Melissa de quebra. Como é que é? Deu um crédito aí. Era isso mesmo. A Érica lá, a sororidade. Isso aí. Feminina. Churrasco pra ela. Opa. A Rose tá aí. Ai, Caio, eu até entendo que você não possa me convidar, porque né, nós não podemos nos aglomerar. Mas nós vamos aguardar, eu aguardo, tá? Logo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Só terminando então a questão de Ana. A Bíblia diz que Ana, então, buscava o Senhor e um dado dia, numa dessas buscas, o sacerdote a viu ali. Ele até achou que ela estava bêbada, porque ela estava tão quebrantada, tão se derramando, porque ela realmente buscava com fé e oração. Ela não estava nem aí com as pessoas, ela estava buscando. E então, o que ocorre? Deus ouviu a oração e deu um filho e ela consagrou. E quando a gente consagra, essa palavra consagração é muito séria. Sabe, queridos? Tem pessoas que vêm e pedem para o pastor ungir o carro e consagrar. Consagrar quer dizer, não é mais meu, é do Senhor. Então, presta atenção. Gente, mas vamos falar que é verdade. Não tem coisa melhor que você entregar e consagrar mesmo para Deus? Mas lógico. Não é que a pessoa às vezes depois esquece, não dá carona pros irmãos, nem lei. Poxa! Né? Mas vamos lá. O desprezo e humilhação sofridos podem nos tornar amarguradas, mas também podem ser motivação para a oração. Então, queridos, olha, é algo assim, a psicologia ela traz a seguinte colocação: não podemos escolher as coisas que acontecem ali ao nosso redor, ou sentimentos que chegam até nós, mas nós podemos escolher a maneira como nós permitimos que aquilo nos afete. Então, ainda que a situação nós não temos controle, nós podemos gerenciar as nossas emoções e saber como nós vamos reagir a determinadas coisas. Então, nós podemos, tem uma parte da psicologia que ela fala assim, que a angústia é uma mola propulsora para mudanças. Tem pessoas que acham que a angústia, eu vou ficar, coitadinho, vou ficar ali murmurando, reclamando. Não, a angústia é algo que nos tira do comodismo para poder nos levar a uma posição, para nos levar a uma postura. E foi o que você falou, que às vezes essas provocações foram aceleraram ela a buscar a bênção que estava reservada, né?
Então veja, quando triste, Ana orou e se humilhou, e fez o pedido. Ao receber o filho, Ana adorou e agradeceu a Deus. Ela fez e cumpriu o seu voto, dedicando o pequeno Samuel ao Senhor. Vamos para a próxima mãe? Ai, eu falei demais, gente. Agora a Lucimar. Ai, Lucimar, fala aí. E olha que eu falo muito, mas eu vou tentar segurar. Fala, eu vou próxima. falar de uma mãe que a gente só, assim, a mãe, ela, eles esqueceram um pouquinho da mãe. Foi isso que eu, assim, na hora que eu peguei para ver, a gente só lembra do nascimento, né? Do filho, né? O filho, né? Começa do nascimento. Um dos maiores líderes do Antigo maiores Testamento. líderes que Do houve na Testamento. vida. Então, esquece da mãe. Né? Esquece da mãe. Então, por isso que eu vou falar dela, porque ela é uma pessoa que trouxe o maior líder, que é corajosa também. Nossa, história tremenda essa. Joquebede. A mãe de Moisés. É a única também, a melhor, ela foi muito corajosa. Corajosa, ousada. Foi muito corajosa, ousada, porque assim, o Rio Nilo, ele trazia, tem várias coisas, parece que até hoje tem. Né? Sim. Muitos jacarés, né? Tinha. Tinha muito, né? Então ela foi corajosa. E outra coisa, ela se pôs, é uma mulher que foi no governo, né? O faraó, ele pede para que todos os primogênitos, né? Filhos homens, né? Fosse morto. Porque a ideia dele era assim, o povo de Israel estava crescendo demais. E aí ele queria, primeiro ele pediu para as parteiras, a hora que fosse lá ajudar as hebreias a ter filhos, para matar. Aí elas ficaram com temor no coração, apesar delas não serem hebreias, e elas não conseguiram fazer isso. Elas falaram assim, eles são muito rápidos. A hora que a gente chega já nasceram. Aí o que ele fez? Ele pegou e queria matar todos os meninos que nascessem. Mas Joquebede enfrentou ele, né? Enfrentou. Aquela foi corajosa demais enfrentar um homem faraó, né? É. E esconder o filho, que é muito difícil isso, que a barriga cresce. Então você não Detalhe que ela não enfrentou com força, né? Não, Ela enfrentou, né, com estratégia. Uma mulher estrategista. Sabe? Ela, ao contrário assim, de algumas mães, ela buscou primeiro o reino de Deus. Ela foi buscar uma estratégia que Deus mostrou para ela o que ela deveria fazer. E ela foi ousada exatamente aí, porque o Rio Nilo era todo cheio e ela colocou, né, um cestinho, né? E betumou lá para pôs piche, na nossa linguagem pôs piche para não entrar. Isso, com muita dedicação que ela fez, né? Porque o Rio Nilo era bem perigoso e era também, me parece... Irmã, eu não colocaria meu filho nem na lagoa, que dirá do rio. Isso que é confiar em Deus, né? Mas tudo bem, a gente ela tinha o quê? Uma penina? Não, ela tinha um estímulo, né? Ela não tinha, né? Não tinha opção, né? Ela não tinha opção, né? Porque se ficasse ele morresse, se ela não tentasse, né? Ele ia morrer do mesmo jeito. Então ela não deixou. E ela segurou ele em casa 3 meses. Então, quando Deus tem uma promessa na vida dos seus filhos, você pode ter certeza que Deus vai cumprir. Às vezes a gente acha que eles estão indo por um caminho, né? Mas a gente tem que perseverar na oração. Né? Porque ela foi totalmente ousada em depender totalmente de Deus. E quando a gente está dependendo totalmente de Deus, a gente deixa as águas rolarem, né? E a gente vai fluindo nisso. Então ela foi muito capacitada nesse aí, que ela colocou ele ali e deixou Deus agir. E Deus agiu, mas ela teve também a estratégia que ela colocou a filha, né? Vigiando de longe, até o cestinho chegar. E Deus colocou exatamente nas mãos da filha do faraó. Então foi uma coisa tremenda que ela fez, né? Aí, gente, na parte daí da filha de faraó, antes que eu esqueça, desculpa cortar. Olha aí já o papel também de adoção também, né? Das mães, né, do coração. Mãe de coração. E ela realmente, ela sabia que era hebreu. Ela sabia. Ela não foi enganada. E, obviamente, o faraó também não foi enganado, gente. Eu acho que não. Ela adotou Moisés,
e criou ele dentro da cultura dela. Sim. Ou seja, era filho da filha do faraó. Ele era neto do faraó, né? O Vini está falando assim que além de ser a mãe de Moisés, Joquebede também era mãe de seu irmão. Isso, Arão e sua irmã Miriam. Miriam. Uma coisa interessante que eu vejo ali uma coisa interessante que eu vejo ali também é que ela foi a primeira mulher, então não sei se foi a única no mundo, que recebeu um salário para cuidar do próprio filho. A única, né? Então, por quê? Porque a filha do faraó pegou, mas ela não ia cuidar, ela era a princesa. Aí a Miriam entrou ali. Eu conheço alguém que pode cuidar. E quem foi? A própria mãe, porque ela sabia que era uma criança pequena de 3 meses. A Bíblia diz que ele estava com 3 meses. E ele precisava ainda ser amamentado. Então ela ofereceu a própria mãe. Eu não sei. Gente, essa história é muito linda. É lindo, não é? É lindo. Uma história de renúncia, uma história, né, de reviravolta. É muito milagre. Muito milagre. Ela realmente confiou em Deus, né? Ela confiou no Senhor. Eu confesso que eu cheguei assim um pouco a chorar, né? Da história, porque às vezes a gente esquece, realmente. Lembra de Moisés, está contando a história como Moisés nasce, Moisés depois, quando ele está no Egito também, que a gente lembra muito de Moisés com isso, né? Sim. Quando ele tirou o povo de lá. Então a gente não lembra de quem, né? Como ele foi, como ele nasceu para chegar até esse... Então a Joquebede, ela traz assim... Eu esqueci de dizer que está no capítulo 2 de Êxodo, de Êxodo, isso. De 1 a 10, né? É isso aí. Tá aqui. Vamos lá. Tem mais... Maria a última. Gente, olha, tem mais mães no Antigo Testamento, tá? Tem algumas mães que a gente poderia estar citando. Eu separei aqui Rebeca, tem Abigail, tem várias mães que trazem o ensino. Mas a gente vai passar para o Novo Testamento porque já está tarde, né, Vini? Tá. Olha lá. A verdadeira identidade da cuidadora de Moisés foi revelada? A Bíblia não fala. Agora eu pergunto, será que ela não desconfiou? Gente, eu tenho certeza que a filha do faraó sabia que aquela menina lá não estava à toa e que ela sabia para quem que ela estava levando o Moisés, né? Que foi o nome que a filha do faraó deu, que quer dizer tirado das águas, Moisés, tá? A Rose diz, vamos lá, uma homenagem para as mães, dá licença. Mãe, palavra pequena, mas com significado infinito, pois quer dizer amor, dedicação, renúncia a si própria, força e sabedoria. Ser mãe não é só dar à luz, e sim participar da vida dos seus filhos, dos frutos. Então, para mim, ser mãe é surreal. É isso aí, Rose. A gente nem sempre tem as atitudes dos filhos que a gente gostaria. Mas uma coisa é certa, você nunca duvide daquilo que você está plantando. Se você está plantando coisas boas, uma hora essa semente vai germinar, pode ter certeza. Creia. Amém. E mãe, aquilo que... ouça a ministração de ontem, tá? Aí você vai saber o quanto que é importante você orar, mesmo que seus filhos não te deem nenhum trabalho. A oração de uma mãe é muito importante. Vamos lá. Vamos falar de Maria? Maria. Maria, por favor, não tem como. Mas vocês evangélicos não acreditam que ela é mãe de Deus. Não, eu acredito que ela é mãe de Jesus, né? Eu acredito que ela foi uma mulher excepcional, senão não teria sido escolhida para o que ela foi. Queridos, uma mulher com tamanhas qualidades, com tamanha resignação, disposta a ser exposta do jeito que ela foi, não é uma mulher qualquer. Ela com certeza deve ser respeitada, elogiada, reconhecida, porém é um ser humano como eu e você. Então isso já é outro estudo, tá? Mas eu quero deixar bem claro aqui, que nada nós retiramos do valor que Maria tem.
porque ela se propôs a ser o local onde seria gerado o Filho de Deus. O Filho de Deus. A gente vem, né, só pro lado da graça, né, do quanto que é lindo ter carregado Jesus, mas para aquela época, né, uma mulher, né, aparecer, né, grávida, né, sem estar casada, foi um desafio para época. E outra coisa também, as pessoas acreditarem que ela tá carregando o Filho de Deus. Mais esse desafio, né? Quer dizer, está grávida e ainda é virgem. Porque foi o que aconteceu. Até Jesus nascer, ela ainda era virgem, gente. Depois que ela casou com José, aí ela teve filhos e filhas, a Bíblia diz. É outra situação. Então, veja, Maria, ela foi sem dúvida a mais importante mãe que a gente pode tirar da Bíblia. Por quê? Porque ela foi uma mãe que a gente não tem o que falar. Uma mãe que... Mãe de coração. E ao mesmo tempo mãe que gerou, né? Gerou dentro dela. Então ela recebe o mérito e deve receber. Se considerarmos o privilégio tal que ela teve em ser escolhida para participar da vinda do Salvador ao mundo, podemos concluir que Maria foi a mãe mais relevante de toda a história. E isso com certeza. Mas que maravilhosa graça, né? Carregar um filho dentro do ventre é uma experiência assim que não dá, indescritível, não dá, né? Falta palavras. E agora, imagina você saber que você está carregando o Filho de Deus, o Messias prometido. Então, eu até coloquei aqui que os cristãos evangélicos não a adoram, apenas reconhecem que foi uma mulher abençoada por ter se disponibilizado para o cumprimento da vontade de Deus. Então, veja, Maria, ela, como você disse, né, a lei mosaica ela era muito forte, muito severa, principalmente com mulheres. Então, para ela aparecer falando, estou grávida, mas não casei, não deitei com homem algum, foi muito difícil. Mas ela aceitou esse desafio. Ela aceitou e que, aliás, que poderia ter feito José sumir. Ele poderia simplesmente, como ele inclusive tentou fazer, não é? Ele até tentou fazer isso. Ela poderia ter, assim, acabado com a vida dela. Mas ela sabia a voz que ela tinha ouvido, ela sabia com quem ela estava falando. É que quando a gente se dispõe a entrar no plano de Deus, né, Ele também já vem cuidando de tudo, né? Porque igual você disse, dependesse de José também, porque ele era um humano como nós. Sim, quase abandonou ela. Poderia ter rejeitado ela, mas aí, né, Deus vendo, né, a intenção, né, a disponibilidade dela, né, Ele preparou, né, que ele mesmo veio para, né, conversar, né, com o próprio Deus. Ele mandou um anjo conversar com José. Porque senão José não ia se convencer, gente. E eu não recrimino ele. Exatamente, a gente não pode. Às vezes a gente não consegue converter alguma coisa na gente tem que pedir Deus para ir, né? É Ele que move, gente. Se Deus não for no nosso lugar, a gente não vai. Até com os nossos filhos, às vezes a gente vai educar tudo, a gente vai passar bons exemplos para ele, vai fazer a nossa parte, mas se não for o próprio Espírito Santo convencer eles de que o caminho que nós estamos tentando passar para eles é o que Deus tem para eles, também de nada adianta. Nós somos totalmente dependentes de Deus e do convencimento do Espírito Santo. Exatamente. Então, olha, a gente tem que reconhecer que Maria, ela colocou a vida dela em risco. Então, toda a vida dela poderia ser manchada por conta dessa gravidez, né? Mas ela considerou tudo isso como algo secundário. A minha boa fama, o que pensam de mim, ou se ele vai casar ou não comigo, se eu vou ficar uma mulher solteirona e mãe solteira, né, que nem tinha aquela época. Ela considerou isso tudo secundário diante da possibilidade de servir para a chegada de Jesus, que é a promessa, né, para o mundo, tá? Então, a lição, viver a maternidade é um grande desafio para toda mulher, em qualquer idade, qualquer lugar, qualquer estágio da vida. Mas também é um enorme privilégio poder participar da geração da vida e na chegada de outro ser humano na Terra. A chegada do filho vai alterar tudo à volta, com toda certeza vai alterar tudo em volta. Porém, é importante que a gente aprenda
a enxergar o valor em tudo isso, aprenda a se entregar, aprenda realmente a buscar a direção do Senhor para todas as coisas da nossa vida, né? Maria fez isso, e não somente com Jesus. Em Mateus 13:55 fala que ela teve outros filhos e que teve com José, tá? Mateus 13:55, para quem quiser depois procurar, ok? A Érica trouxe algumas qualidades de Maria. Maria era fiel, Maria era humilde, mulher de oração e fé, aceitou com alegria o plano de Deus em sua vida, obediente, adoradora e reconhecia que Deus era seu Salvador. É isso aí. É algo para nós como mães trabalharmos em nós. Pegando esse coisa da Érica ali, ela teve que ouvir, né, quando ela estava lá, ela foi chamar ele de filho, né? E ele disse mulher, né? Olha só, gente. Mulher, né? O seu, não era filho dela, né? Fala com minhas palavras, tá? Sim. Mas mulher, não sou, né, seus filhos são aqueles, né? Então, quer dizer, ela teve que ouvir isso, né, de Jesus. Ela foi humilde o suficiente para receber isso de Deus, porque ela sabia que realmente ele não era só o filho dela, né? Ele era uma coisa bem maior, né? Então, que difícil, né, gente? Difícil. Hoje é tão difícil para a gente abrir mão, de certa maneira. Por exemplo, eu não esqueço quando meu filho conseguiu o intercâmbio pela Unesp para fazer 6 meses no Chile. Ele tinha 19 anos, mas para mim era um bebezão, né? Quem conheceu sabe, o Jonathan, ele era um menino muito assim, ele sabia se cuidar, mas ele era muito casa, muito ali em casa. Quando eu estava naquele aeroporto, que eu me despedi dele, eu nunca senti uma dor tão forte, gente. Eu nunca senti uma dor tão forte. Ah, mas você teve depois sua filha. Essa é a vantagem de quem vem depois, né? Porque aí a gente já está um pouco vacinado. A dor também foi forte, porém a minha filha foi em Campinas. Então, Campinas eu pude pegar o carro e sair correndo. Para o Chile, não. E saber que ele não tinha o lugar certo para ficar. Então, era uma dor que me rasgava por dentro. Mas é uma situação assim, nós não criamos filhos para nós. Não dá para segurar o tempo todo. É difícil, nem sempre eles vão pensar como nós pensamos, eles vão ter outra perspectiva. Quando a gente começa a comentar alguns posicionamentos, como é difícil, porque cada um pensa de um jeito, né? Às vezes meu marido fala assim, mas que tanto que esses professores ensinam na faculdade. Não é os professores, não são os professores, é o momento, é a cultura atual. Nós vivemos um tempo, eles viveram em outro. Parece tão perto, mas já está longe. São maneiras diferentes de ver. Porém, é a hora que eu tenho que confiar naquilo que eu plantei, naquilo que eu criei. Porque a gente cria filhos, não é para reproduzir, para ficar igualzinho a gente. Não. Filhos tem que ser, a gente tem que fazer, tem que criar para que eles possam ser independentes, para que eles possam caminhar sozinhos. Pastora, eu nunca esqueço que você falou para mim, uma vez um assunto lá que saiu, você falou assim para mim, Paloma, Deus não repete, Deus é um Deus de exclusividade. É bem isso aí mesmo. Ele não repete. Então, às vezes, a gente quer repetir nós mesmos nos filhos. Não, então, gente. Deus, ele é criativo. Você falou assim pra mim, Deus é criativo. Deus é criativo, exatamente. Então, Deus é criativo. queridas, descansem no Senhor. Sabe, tenho essas mães como modelo. Eu acho que para nós é como exemplo para ser seguido, né? Veja, eu trouxe aqui alguns outros exemplos da Bíblia que a gente poderia também usar como instrução, como advertência para nós. A sabedoria de Rebeca, que teve que tomar uma decisão entre 2 filhos. Rebeca teve filhos gêmeos ali, Esaú e Jacó. E ela, como mãe, gente, mãe sabe, mãe conhece a cria. Ela teve que tomar uma posição. E aí em Gênesis 27:13, olha o que ela fala. Disse-lhe sua mãe, ela disse para Jacó, meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz. Vai, faz o que eu estou mandando. Olha como é sério. Mas ela foi uma mulher sábia, ela sabia o que ela estava fazendo. Nós temos ainda o fervor e a obediência de Isabel, prima lá de Maria, uma mulher que confiava em Deus. A sua obediência, apesar também da sua idade avançada, situação, né, que, né,
ela teve João Batista e João Batista foi quem preparou o terreno, né, para Jesus. Aí a Bíblia no Novo Testamento também fala, né, do porquê Timóteo era como ele era. Paulo fala assim, que ele era daquela forma por conta da influência da mãe e da avó, né? Eunice Lloyd, exatamente. Então, é a importância de ensinar as bases da fé. Muitas vezes, a gente como mãe, parece que eles não estão ouvindo, parece que não está servindo de nada, né? Mas uma coisa é certa, está lá, está ficando lá, uma hora vai vir à tona. Acredite, não perca tempo. Não perca tempo. Eu vou ler no final isso aí, tá? Infelizmente, para muitas mulheres, a maternidade tem sido um pesadelo. Mas para a mulher que aceita a dádiva de ser mãe, de gerar ou ser mãe de coração, ela pode ser, sim, renúncia, pode ser, né, muitas vezes algum tempo de sofrimento, de abrir mão de suas próprias coisas, mas também é expressão do amor de Deus. A gente sabe que é algo vindo de Deus, é um dom. Eu vejo a maternidade, eu vejo como um ministério. Eu também vejo. Ministério, é um ministério. Tanto que é ministério que eu falo de novo, que eu tava olhando hoje, que se é um ministério, Deus, o critério dele de escolher as pessoas, ele não escolhe os perfeitos, ele vai escolhendo as pessoas nas suas fraquezas, pra ele trabalhar, pra ele ensinar, ele escolhe ter as mães. Por isso que a gente não pode nem se engrandecer por ser mãe, pra achar que a gente é perfeita, que a gente tem algo a mais, por isso que a gente é mãe. Não. Se é um ministério, é porque ele quer nos aperfeiçoar e ele quer nos usar. Exatamente. Amém. E aí, já que eu peguei também? Eu acho que sim. Gente, hoje a gente tentou fazer um estudo. Tentou. Olha, Deus sabe como nós tentamos. Mas enfim, a gente poderia ter escolhido somente uma mãe. Aliás, nós tínhamos preparado somente uma mãe. Mas a gente quis dar essa pincelada para lembrar as mães que estão na Bíblia, né? E também para ser mais abrangente também, né? Cada história é uma história. Exatamente. E nós queremos encerrar. Vocês têm mais alguma coisa para dizer? Não. A gente quer encerrar com o Cântico de Maria, que a Lilian trouxe para nós ali, né, Lilian? Só não cantou, devia vir aqui cantar, mas tudo bem. Ela trouxe ali aquele cântico que quando Maria recebeu do anjo a revelação do que seria, e aí Maria diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Que essa seja a minha e a sua oração, o meu e o seu cântico, mãe, que você realmente possa estar esperando no Senhor e buscando no Senhor a direção. Porque, acredite, aquele que Ele chamou, Ele também capacita, tá? E você que muitas vezes ainda não gerou, acredite, Deus te levanta para ser mãe da mesma forma, porque quantas mães de coração e quantas mães espirituais nós temos por aí. Nós temos mulheres excepcionais, que não geraram, que não adotaram filhos, mas são mães espirituais. Em oração dão cobertura para muitas pessoas. Eu, com certeza, tenho mães que me cobrem em oração, além da minha própria mãe. Tenho certeza disso. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma dessas mulheres, dessas mães, que me adotaram para orar e interceder pela minha vida. E orando e intercedendo pela minha vida, intercede pela vida dos meus filhos. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque a bênção vai. A oração do Senhor não é esquecida, ela está ali, ela arde. Aliás, já que a gente meio que pregou, eu quero terminar também, eu já falei terminar, né? 2 vezes. Então não é pregação, porque na pregação você não fala, mas no estudo você pode falar. Muito bem. Eu já contei isso várias vezes, mas algo que me impactou muito, uma vez eu ouvi uma ministração e o pregador trouxe uma experiência de um amigo dele, inclusive de Bauru. E o rapaz, ele foi criado pela mãe na igreja, né? A mãe levou ele a conhecer Jesus. Aliás, mãe, não perca esse privilégio, não é o professor da escola bíblica ou do cultinho que vai apresentar Jesus para o teu filho, é você. E aí, esse rapaz caiu no mundo, né? Entrou na adolescência, na juventude e caiu nas drogas, tá?
O pastor que pregou tinha conhecido ele nesse período, lá nas drogas. Mas ele se converteu, veio para Jesus e se tornou um pastor. E o amigo ficou. E aí ele conta que que a mãe desse rapaz nunca deixou de orar por ele. Só que ela já tinha falecido. Passados uns anos, ele ainda na rua, depois que a mãe faleceu, ele entra numa igreja, ali em Bauru mesmo, não é na mesma igreja que estava esse pastor, mas ele entra numa igreja. Ele estava tão angustiado, tão desesperado, ele entra e fica quietinho lá no fundo. E Deus, usando o pastor lá para pregar, de repente ele levanta uma mulher, uma irmã, uma profetisa, e ela começa a falar. E ela vai até esse homem, e ela fala para ele do amor de Deus. E em um dado instante, ela fala das orações da mãe. E ela disse a seguinte frase: as orações da tua mãe ardem até hoje na minha presença. Então, mãe, não desista. Ore, não desista. Creia. Deus te chamou, te levantou, te deu esse dom da maternidade. Não só para gerar filhos, não só para adotar filhos, mas também para tê-los como mãe espiritual. Então, exerça o teu ministério de mãe. Essa que é a nossa proposta, o nosso encerramento desse dia. Um feliz Dia das Mães, que Deus te abençoe, te capacite realmente cada dia mais. Confie no Senhor. Paloma? A pastora já falou, tô até impressionada com o testemunho que ela tava contando. Foi tremendo. Eu já escutei ela várias vezes falando isso, e como são muitas mães que eu vejo nessa mesma situação dessa mãe, e eu conheço muitas, eu fiquei já imaginando a glória, né, a bênção, né, a felicidade de ter um filho, né, restaurado. Não é fácil. Eu tava emocionada. Olha, gente, Ana orou 25 anos para ter Samuel, sabia? E tem algumas mães que oram uma vida inteira para ter os filhos de volta. Sempre nas ministrações também lembra de Mônica, né, também, que orou também 40 anos por Augustinho também. Sim. E depois ele se tornou uma bênção nas nossas vidas. Exatamente. Então, queridos, olha, não desista. Não pode desistir, né? A gente que é mãe, a gente... já falei várias vezes mãe, né? Acho que é porque a minha tá longe. É muito difícil, né? Um beijo. Assim, mãe, ela tem um exemplo da minha mãe, que é do dia de hoje. Né? A gente falou muito da nossa Bíblia, né? Da Bíblia. Mas a minha mãe, ela orou muito por mim. E eu vi livramentos, né? Porque eu trabalhava na cidade de Petrópolis e tinha vários, descendo a serra, vários acidentes. Um trajeto muito perigoso, Isso, né? E a minha mãe orava muito. Então, foi um momento que ela dedicou muito na minha vida. Então, minha mãe é muito especial para mim. Amém. Porque a oração, ela transmite, ela transforma a pessoa. Né? E eu tive muitos livramentos, até mesmo de assalto dentro do ônibus. Sim. E às vezes a gente entrava e no outro dia a gente ficava sabendo. Aí falava, nossa, onde você estava? Que você não desceu no ônibus, a gente foi assaltado, foi assaltado. Então, eram várias coisas, era através da oração da nossa mãe, né, que fica ali. Então, mãe é especial. É importante que a gente relembre que, ainda que você ache que você é fraca, que você não sabe falar direito, a autoridade dada pelo Senhor para você como mãe faz toda a diferença. Então, nunca duvide do poder da sua oração, mãe. Não desiste, mantenha-se firme. Amém? Amém. Vamos encerrar, porque o almoço tem que ser preparado, cada um na sua casa. Queridos, Deus abençoe. Logo mais à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto de celebração, um culto especial também para o Dia das Mães, com algumas coisas novas. Eu quero crer em nome de Jesus. Nós estamos descobrindo aí a multimídia e todos os recursos, mas que Deus capacite as pessoas que estão envolvidas para trazer isso, porque nós não podemos nos reunir, não podemos estar trazendo as pessoas aqui. Nós vamos ter que dar um jeito, né? Esse jeito está sendo direcionado e eu quero crer que em nome de Jesus teremos um culto abençoado, uma palavra abençoada. Vamos ter a ministração da palavra, louvor, e eu convido você para estar conosco logo mais às 19 horas. Que Deus abençoe muito a sua vida. Semana que vem voltamos para tempos de crise.
e o que Deus fez nesse tempo. Aliás, tem muitas mulheres, tá? Na Bíblia que também viveram tempos de crise. Nós vamos ver lá. Deus abençoe. Amém. Amém.